Um, dois, três e já? Olá, pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui para mais uma live. Hoje o nosso tema é inteligência emocional e carreira. E eu estou com uma grande amiga minha, convidada, que é especialista nesse assunto. Se chama Ana Cristina Xavier de Almeida. Ela é, como eu, psicóloga e coach de inteligência emocional. Você pode dar uma boa noite para o pessoal, Ana? Olá, pessoal, boa noite. Que prazer estar aqui com a Regina e com vocês para falar um pouquinho de carreira e inteligência emocional, né, Regina? Sim, tema atualíssimo, né, Ana? Muito, muito. É muito exigido nas empresas hoje em dia, né? Um comportamento muito mais importante do que a parte técnica, né, Regina? Sim, eu diria que nunca saiu de moda, não é verdade? Sim, Porque é uma das competências requeridas há muito tempo. E grandes empresas acabam se preparando ou se deparando com a necessidade de preparação no seu corpo de colaboradores. E a Ana faz isso já há algum tempo, né, Ana? sim. Desenvolvendo e melhorando as competências emocionais em empresas por aí. E depois você fala um pouquinho do seu projeto, né? Como você lida com. Sim, sim, sim. Enfim, fica à vontade, né? Uhum. Mas, Ana, para a gente começar, eu gostaria que você esclarecesse para quem está nos assistindo o que é inteligência emocional, porque eu vejo que as pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é. Você pode falar para a gente? Pois é, né, Gina? É tão cobrado hoje em dia nas empresas a inteligência emocional, que é essa habilidade social que as pessoas têm, né, de reconhecer as suas emoções, seus sentimentos e buscarem soluções para as questões que acontecem na vida, diante de desafios e frustrações na vida, né? Então, são aquelas que conseguem reconhecer as emoções e sentimentos e se automotivar e buscar soluções para as questões que acontecem na vida delas, né? Diante de frustrações, desafios. E é Uhum. essa que é a pessoa inteligente emocionalmente. Pois é. E aí, a pergunta que não quer calar hoje, né? Como uma pessoa pode desenvolver essas características, essas competências emocionais para a sua vida e para a sua carreira como um todo? Porque não dá para dissociar, né, da vida, da pessoa e da carreira, né? Nós somos uma pessoa integral. Como é que a gente Exatamente. pode ter para desenvolver isso? Então, Regina, a primeira chave para a gente começar a desenvolver isso é a gente ter a autoconsciência, né, dos nossos sentimentos, emoções, porque hoje em dia a maior parte das pessoas às vezes não tem essa consciência. Sempre estou sentindo aquela, não sei o que eu estou sentindo aqui. Então, essa consciência dos seus sentimentos, emoções, é o passo inicial para a gente começar a desenvolver a inteligência emocional. Uhum. Então, a gente precisa se autoconhecer. Exatamente, os impactos que as nossas emoções geram na nossa vida pessoal e profissional. Uhum. Isso me fez lembrar, e como você é psicóloga, você deve ter passado isso também, né? Essa experiência que eu vou narrar agora em consultório, porque muitas vezes nós recebemos pessoas que chegam se sentindo mal, desconfortável, aborrecida ou estressada, mas elas não sabem identificar qual é o sentimento ou qual foi o fato que aconteceu e que gerou esse estado que ela se encontra. Você Exatamente, Regina. é isso também? Exatamente, porque quando você linka o que aconteceu ao fato, você vai buscar soluções. O que é que eu posso fazer para melhorar essa situação? Identificar quais são os seus pontos de melhoria na situação, né? E você vai ter começando a ter essa consciência e buscar soluções. Uhum. Então, a gente precisa saber nomear aqueles fatos, aqueles eventos que aconteceram conosco, é isso também? Exatamente, exatamente. Isso é importantíssimo, né? Para a gente começar a ter consciência, nomear, alinhar os fatos e começar a buscar soluções. O foco importante é buscar soluções. Ok. Então, a gente, identificando, a gente tem mais a presença que você citou
para solucionar os problemas e tomar decisões frente aos problemas. E principalmente reconhecer, né, os nossos pontos fortes e as nossas limitações. Se a gente reconhece, quais são os meus pontos fortes, você vai saber lidar melhor com seus pontos fortes a seu favor. E se você reconhece as suas limitações, você vai buscar soluções para alinhá-las nos seus objetivos. Você tocou num ponto que eu chamo de vulnerabilidade. E nós não gostamos de nos sentir vulneráveis, não é isso? Não é verdade. Esses pontos de melhoria, esses pontos que a gente precisa desenvolver, mas a gente só pode saber como desenvolver se a gente identifica que é vulnerável, né? Que precisa melhorar um pouquinho isso, né? É assim que a gente cresce, né? Com os aprendizados que acontecem na nossa vida, a gente só cresce através do autoconhecimento, não é, Regina? Se a gente realmente não se permitir identificar os nossos pontos fortes, aí a gente vai se fortalecer e reconhecer as nossas limitações e buscar soluções, como é que a gente vai crescer? Ok, então primeiro a gente procura esse autoconhecimento, esses pontos de melhoria em nós. E onde é que entra o outro aí? Pois é, o outro também é importante, né? Quando a gente começar realmente começar a enxergar o outro, né? Empatia para com o outro, né? Isso é importantíssimo, né? Nas relações interpessoais, se você não tiver essa empatia, soubesse colocar no lugar do outro, como é que você vai entender o outro, se relacionar melhor e buscar soluções também? Mas tem gente que confunde empatia com simpatia. Nossa, Regina, como confunde, né? Simpatia é tão simples, né? Chegar e falar com todo mundo, oi, tudo bem, gente? Todo mundo é simpático. Agora, e agradável, né? Agradável. Agora, empatia é você sentir a dor do outro psicologicamente, realmente, né, Regina? Você entender o que aquela pessoa está sentindo, realmente. Aí sim que é empatia, né? Sentir a dor do outro, saber qual é a dor daquela pessoa, né? Então, a gente falou de autoconhecimento, eu preciso me conhecer, saber meus pontos de melhoria ou vulnerabilidade. E aí, a partir disso, eu desenvolvo essa também. Eu identificando em mim, eu consigo identificar isso nos outros também. Exatamente. Começa com a gente, né? Primeiro vai começar com a gente, com essa autoconsciência. Esse relacionamento intrapessoal com você mesmo. Quando você se conhece, você vai se relacionar melhor com o outro. Bacana. Então, assim, para nós sermos um bom profissional, hoje a gente precisa lidar com pessoas. E lidando com pessoas, eu preciso desenvolver essa competência, tá certo? É isso mesmo? Certíssimo. A gente lida com pessoas o tempo todo, não é verdade? O ser humano é um ser social, não é, Regina? Sim, mas hoje nós vivemos um momento que as pessoas estão muito mais voltadas para elas mesmas, estão com pouca interação, e isso é uma dificuldade para algumas profissões, por exemplo, que trabalham muito sozinhos, né? Sim. O pessoal que trabalha muito com informática, ou muito com equipamentos, pessoal de vendas que lida com muita gente, liderança lida mais com isso, mas também não é muito mais simples. Ou você acha que é? O que você acha disso? Sim, pois é, boa pergunta. Agora, independente da profissão, todos nós precisamos lidar com pessoas. Até o profissional de informática que está sozinho, ele vai precisar lidar com pessoas no cenário organizacional, ele vai precisar interagir em algum momento. Então, logicamente que algumas habilidades são mais exigidas para algumas funções no mercado, não é mesmo, Regina? Porém, a interação social, a gente é um ser social, a gente já vive numa família, a gente já aprende a conviver ali com aquelas pessoas da família, depois a gente vai para a escola, a gente vai convivendo com várias pessoas da sociedade, né? Vários grupos sociais. Nossa, a interação é importantíssima para todo mundo. E mesmo para quem trabalha sozinho, ele precisa se autoconhecer, né? Para ele poder saber quais são as facilidades, as dificuldades ou vulnerabilidades, como a gente falou, mas ele vai precisar, né, se automotivar, como você falou, aprender a lidar com as frustrações, quando as coisas não derem muito certo.
não é isso? Exatamente, exatamente. Porque a gente até estava falando há pouco, antes de começar, sobre a questão do que acontece ou deixa de acontecer na empresa, muitas vezes, e que isso nos frustra. Uhum. Né? A promoção que não aconteceu, Exatamente. alguém que não foi receptivo com a sua ideia no seu projeto, né? O seu sucesso. E aí, como é que a pessoa lida com isso? Pois é, boa pergunta. Não é, o importante não é o que acontece, é o que é que você faz com o que acontece. O que é que você representa na tua mente com o que acontece. Não é verdade? Porque Sim, isso é sim. importante, né? Porque o que que você vai fazer com o que está acontecendo? Porque essas Uhum. situações acontecem na vida de todo mundo, né? Aquela promoção, como você falou, que não chega. É a habilidade de lidar com a frustração, aguardar um pouco mais e saber como lidar com isso, né? E tem mais, né? Você falou, eu fui lembrando aqui, tem tantas situações, né? Frustração da promoção que não aconteceu, ou que alguém foi na sua frente e a pessoa chegou ontem na empresa, o projeto de alguém que foi melhor colocado do que o nosso, Exatamente. a avaliação de desempenho que não foi o que a gente esperava, e aí o Nossa, percentual. verdade. Avaliação de desempenho nas empresas, não é, Regina? Quem já passou por isso. Cada um avalia a situação de uma forma, né? Cada um tem uma forma de perceber as situações. Realmente, a gente saber lidar com essas avaliações são realmente bem complexo. A inteligência emocional vai ajudar muito, né? Sim, como lidar com isso tudo, né? E aí, voltando a falar em motivação, né, especificamente, como desenvolver a automotivação diante de um cenário, por exemplo, como esses que nós citamos? Pois é, é O que a verdade. pessoa precisa desenvolver? A automotivação dentro de um cenário como esse. Não é? Pois é, realmente a motivação vem de dentro, né? Conforme a gente estava falando aqui, né? Então você precisa realmente ser persistente, entrar em ação, assumir riscos também, né? Então essa automotivação vem de dentro para você. Você tem que ter um grande motivo para você fazer o que você faz. Você achar um significado para aquilo que você faz. Quando a gente consegue achar esse grande motivo, essa motivação vem naturalmente, não é? Mas você, da minha experiência, não sei se você identifica isso. Muitas pessoas ficam assim: eu ia fazer, mas o fulano não me ajudou, meu chefe não deixou, meu marido não sei o quê, meu pai não, me atrapalhou, sei lá, né? Eu não fui porque alguém atrapalhou. E aí? A pessoa coloca em outra Pois pessoa a é. Está colocando responsabilidade daquilo que ela não fez. tá colocando poder no lugar da outra pessoa, né? Tá colocando motivo no lugar da outra pessoa. E aí, se não fez por causa do outro, o que que você pode fazer para buscar soluções diante dessas situações da vida, né? E aí a pessoa tem que assumir os riscos, ela tem que identificar o grande motivo, é isso? Exatamente, exatamente. E daí buscar o que ela quer para ela agir. Porque se ela Exatamente. não agiu, significa que ela ainda não está pronta para aquele lugar assim que ela diz que gostaria de estar. Pois é, pode ser que sim, cada caso é um caso, né, Regina? O importante é a pessoa ter consciência do que está acontecendo com ela, do que ela quer, e realmente ter poder da vida dela, né? Não colocar as questões, motivos no outro, né? Não fez isso por causa do outro, né? Não acontece muito nas empresas também, que as pessoas, a empresa não dá treinamento, e aí eu não cresço porque a empresa não dá treinamento. Eu, que trabalhei com recursos humanos, escutei muito isso. E aí, se a empresa não dá treinamento, você também não pode buscar um treinamento? Treinamento Isso. online. Tem tanto universo online gratuito, tem tantas opções. Aí, ó, a gente está buscando soluções para as questões que acontecem, não é? Isso, exatamente. Então, a pessoa precisa ter isso. E tem algumas carreiras que o perfil já busca pessoas mais proativas, né? Isso. E outras não. Se nós pensarmos, por exemplo, que é a sua área de trabalho também, que é a área de vendas. Uhum.
Quais são as competências emocionais que são assim mais valorizadas, por exemplo, para vendas? A gente pode pensar também para liderança. Pois é, para vendas normalmente, quer dizer, eu acho que essas competências passam por qualquer profissional, né? Essa habilidade emocional. Agora, para vendas, realmente, ele precisa ter uma capacidade de empatia, né? Se colocar no lugar do cliente ali que ele está vendendo um produto. Ele precisa entender as necessidades do cliente, ele precisa realmente saber o que aquele cliente está precisando, ele precisa ter essa habilidade nos relacionamentos interpessoais e a empatia, o vendedor, né? Porque não adianta empurrar um produto para uma pessoa que não, né? Não vai atender a necessidade da pessoa, não é? A gente já passou por isso, né? Um vendedor que quer empurrar qualquer coisa para a gente porque vai ganhar comissão, né? Então você precisa ter essa... A gente quer fugir dele, né? Não quer fugir dele, não quer? E quando vem uma pessoa que entende a sua necessidade, realmente você oferece aquilo que ela estava precisando, ela não compra na mesma hora. Sim, e aquele que te ouve, né? Que ouve o cliente, né? Exatamente. E o líder? E aí que ouve a necessidade, né? A necessidade, exatamente. E o líder, né? Se ele não souber ter aquela habilidade de influenciar a sua equipe, de inspirar, realmente são habilidades que são requeridas para algumas funções. Sim, e eu ainda acrescentaria a capacidade do líder, né, quem está numa função de liderança, de neutralizar aquilo que também não é muito bom, né? Sim, com certeza. Tem que ter essa percepção para neutralizar aquilo que não está sendo bom e que pode estar contaminando o grupo e extrair o melhor daquela competência mais elevada de cada um. E aí ele precisa ter essa noção do todo, né? Sim, essa habilidade de identificar, né, de colocar a pessoa certa no lugar certo, né? O líder, o bom líder, é aquele que sabe, né? Vou dar essa tarefa para fulano, identificar realmente as habilidades e competências da equipe e realmente... O melhor de cada um, né? De cada um, verdade. Bacana. E aí eu fiquei pensando assim, né? Para quem está nos assistindo agora, Ana, e que não está trabalhando, que está sem esperança, porque eu tenho uma preocupação com esse público. Ainda mais por está na situação do país, né? Isso, situação do país, a situação do Rio de Janeiro, onde nós estamos, como manter uma saúde emocional, né? E aí a gente vai desenvolver a inteligência emocional para lidar com essa falta de esperança, com esse estresse, com essas incertezas do cenário, né? Não só do trabalho, mas assim, político, existencial. O que a gente pode fazer assim, para a gente finalizar, e depois eu gostaria que você até reprisasse assim, né? Essas competências que você foi citando que são importantes para a gente desenvolver para a vida e para a carreira. Da inteligência emocional também, né? Eu acho que essa questão que a gente está vendo aí, né? Realmente ninguém pode dizer que a gente não está numa crise, né? Mas a palavra crise, se você tirar o S, a gente traduz para CRI, né? CRI soluções. A gente realmente, às vezes, na pior crise, a gente acha excelentes oportunidades. Então, a dica que eu deixo realmente é estar atento às oportunidades e buscar o autoconhecimento, investir no autoconhecimento, porque isso aí ninguém tira da gente, né, Regina? Seja o cenário que estivermos, né? Seja o cenário que estiver. Realmente, o autoconhecimento, quando a gente realmente tem esse... Porque hoje em dia, realmente, as empresas estão buscando pessoas que tenham mais essas competências comportamentais. Porque a parte técnica é mais fácil, né? Você faz um curso, você desenvolve mais facilmente. Agora, essa questão emocional é mais complexa, né, minha amiga? A gente que é psicóloga requer que a gente realmente queira ter esse olhar para dentro, né? Essa autoconsciência, né? Não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil. Todos nós temos nossos momentos de altos e baixos na vida. Mas se a gente começar a caminhar nesse caminho da autoconsciência, começar a se conhecer melhor, a gente vai descobrir tantas possibilidades na vida. E coisas boas, né? Coisas boas, vai ver a vida, você pode ter um outro olhar para a vida, né? Uma situação que você estava percebendo assim negativamente, você pode ver uma grande oportunidade nela.
Quantas vezes não acontece isso com a gente? A gente começa a olhar aquela questão com outro olhar, poxa, nossa, e surgem várias oportunidades e a gente segue em frente. E sempre seguir em frente, persistir. Eu acho. Persistir. Boa. Porque às vezes, Regina, a gente está quase fazendo gol e desiste. Porque já tentou, já fez, às vezes o golzinho está pertinho, né? Persista, acredite em você. Bacana, bacana, é isso. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Bacana, muito bom essa ideia, né? De persistir, de insistir, de desenvolver a outra, que é a resiliência, né? Resiliência, exatamente. Quando a gente começa a ter nesse caminho da autoconsciência, com os aprendizados, a gente vai ficando mais resiliente, né, Regina? Nos desafios da vida, o tempo todo, né? Verdade. Verdade. Ana, para finalizar, então, você poderia sintetizar um pouquinho dessas competências que a gente pode desenvolver para ter uma inteligência emocional mais desenvolvida? Então, vamos lá. As chaves que a gente falou aqui. Primeiro, gente, autoconsciência, que a gente falou aqui, né? Autoconsciência dos nossos pensamentos, sentimentos, buscar essa autoconsciência. Segundo, autocontrole, né? Quando a gente começar a entender as nossas emoções e os impactos que geram na nossa vida. Terceiro, automotivação. Olha o que a gente falou aqui, né? Do significado. Essa motivação vem de dentro para fora. Quarto, a empatia, né? Buscar se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente consegue realmente se colocar no lugar do outro, a gente consegue se relacionar melhor com o outro, com a gente mesmo, e as coisas podem acontecer. E o último é a habilidade social, né? A interpessoal, né? A gente buscar, quando a gente começa a desenvolver tudo isso, as coisas começam a andar e a gente começa a desenvolver a nossa inteligência emocional. E a gente poderia dizer que a gente começa a dar certo. Começa a dar certo com a inteligência emocional, eu acho, com certeza. Eu mesmo tenho praticado comigo mesmo, você também, né, Regina? E com muitas pessoas que a gente atende, né? Quando a gente começa realmente a olhar para dentro, a gente começa a olhar o mundo de outra forma. A gente muda e o mundo muda, né? A gente acha que o mundo mudou, não. É a gente que mudou, os outros terminam mudando ao redor. E o fato de estarmos aqui nessa live é por conta disso. Novos desafios, novas formas de fazer, nova maneira de levar um conteúdo, um conhecimento amplo para várias pessoas, né? Então, eu acho que isso já faz uma grande diferença aí para o nosso público, para quem está nos assistindo. Com certeza. Ana, eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação, minha amiga do nosso grupo de mentoria, do Mastermind Coach Espetacular, que nós fizemos, amiga psicóloga, gratidão pela sua presença aqui hoje. E eu gostaria que você ficasse à vontade para falar finalizar com o que você quiser, falar do seu projeto. Fique à vontade, os minutos são seus. Regina, eu que agradeço estar aqui, foi sensacional dar esse bate-papo aqui que possa ajudar muita gente, né, Regina? E eu estou com um projeto que é para consultoras de vendas, né? Então, quem quiser pesquisar na minha fanpage, Transformando Sonhos em Ação, tem bastante dicas interessantes lá. E a gente vai continuar trazendo mais dicas para vocês aí, né, no dia a dia, né, Regina? Sim. Foi muito bom esse bate-papo aqui. Espero que tenha ajudado muita gente, né, Regina? Muito obrigada. E quem quiser participar e conhecer mais o trabalho, depois que nós publicarmos o vídeo, essa live hoje está sendo gravada, né, por conta das nossas agendas, que realmente estão um pouquinho complexas, né, Ana? Mas você compartilha conosco aqui, na sua fanpage, o seu material, o link do seu site. Fique à vontade, porque quem tiver interesse, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, fique à vontade, pode acessar, a Ana coloca aqui para gente. E eu também me coloco aqui, mais uma vez, à disposição para te ajudar, te apoiar nos assuntos relacionados à carreira. Ana, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada para quem está nos assistindo. Se você gostou dessa live, se você achou que ela realmente trouxe um conteúdo de valor para você ou para alguém que você gostaria de trazer esse conhecimento, de colaborar com ela, compartilha ou marque essa pessoa aqui e você vai estar conosco, nos ajudando
a desenvolver o maior número de pessoas e dando essa facilidade, um pouquinho desse conhecimento de inteligência emocional para a vida das pessoas. Muito obrigada, Ana. Okay, Um beijo no gente. seu coração. Beijo. Fica com Deus. Vocês também. Obrigada. Tchau.